Na aula passada eu falei que o pensamento político cristão foi resultado da fusão, né, da mescla entre filosofia e revelação, entre filosofia e fé. E aí alguém poderia me perguntar, sim, mas você disse que não existem princípios para um ordenamento jurídico dentro do próprio Novo Testamento, então de onde é que vêm as leis que foram seguidas durante a Idade Média? Como é que eles criavam as leis? Simplesmente um príncipe, um líder de um determinado terreno, chegava lá ao seu bel prazer e dizia, não, a lei é esta aqui e acabou. Do nada, sem nenhuma base, tirava da cabeça dele? Não. Na realidade, as fontes legais, né, importantes para a construção do ordenamento jurídico e social da Idade Média foram três. Três foram as fontes. Primeira, direito romano. Segunda, a lei consuetudinária, e a terceira, a própria Bíblia. E aqui eu não estou citando em ordem de importância. Se fosse em ordem de importância, seria a Bíblia, o direito romano e as leis consuetudinárias. Vamos lá, vou explicar um pouco de cada uma dessas fontes. O direito romano. Pois bem, a gente sabe que Roma não foi exatamente uma civilização muito criativa do ponto de vista filosófico. Eles herdaram uma herança valiosíssima, a herança da filosofia grega, tiveram filósofos originais, sim, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio. Algumas escolas de filosofia grega floresceram especialmente dentro do mundo romano, como o estoicismo, mas não foi um povo muito voltado à especulação metafísica, à filosofia. No entanto, foi um povo bastante voltado ao direito. Roma era, no seu auge, era um império gigantesco, então era necessário disciplinar aquela realidade complexa de um império daquele tamanho. E eles se dedicaram muito ao direito. Até hoje, nas faculdades de direito, se estuda, né, direito romano. Até hoje é uma matéria de estudo, porque muitas das nossas instituições civis foram herdadas do direito romano. Mas não foram herdadas do direito romano diretamente. Não é que apareceu o direito civil e pegou diretamente do direito romano. Não foi isso. Houve uma mediação de muitos séculos. Essa mediação foi feita por quem? Foi feita pela cristandade, foi feita pela sociedade cristã. Em especial, houve, no século VI da era cristã, uma compilação, em 534, chamada de Codex Iuris Civilis. Essa compilação foi feita pelo imperador Justiniano. Justiniano era um imperador que gostava muito de direito, então ele fazia várias compilações de direito. E essa vastíssima compilação foi extremamente influente. Por quê? Porque ela pegou toda a sabedoria do direito romano e compilou, né, numa coisa só, em que havia tudo. Mas havia princípios gerais do direito, princípios da política, princípios importantes para a política, questões de matéria eclesiástica estavam, né, no Codex Iuris Civilis, e isso foi feito aonde? Isso foi feito no Império Romano do Oriente, em Constantinopla. Quando eu falei na primeira aula, eu disse que o cristianismo se torna religião oficial. Nesse processo de tornar-se religião oficial, há uma cidade que será fundada pelo filho de Constantino, que se chamará Constantinopla. Esta cidade, fundada na antiguidade cristã, vai ter uma longa tradição contínua até 1453, quando ela será tomada pelas tropas do sultão Mehmed II do Califado Otomano. Então, essa cidade será o coração do chamado Império Bizantino. E o Codex Iuris Civilis foi escrito, né, neste contexto, e foi muito influente no Oriente e também foi muito influente no Ocidente, porque cópias desses escritos passaram para o mundo ocidental. De início, cópias não muito precisas, não muito exatas, depois houve uma cópia exata que se chamava Authenticorum e tal, e isso passou para o mundo ocidental. Os bárbaros, os povos bárbaros, os vândalos, alamanos, godos, ostrogodos, eles eram povos que eles absorveram também a cultura romana. Então eles começaram a absorver essa cultura romana e absorver a cultura jurídica romana. E o que é que acontece? Nesse Codex Iuris Civilis, diversos princípios estão lá estabelecidos. E tem alguns princípios que são muito importantes para a construção política da cristandade. Cito aqui um. A teoria romana advoga que o príncipe é um legislador, que o povo lhe transfere a autoridade de formular e aplicar a lei, ele forma um estado próprio, é a sua vontade, é a lei. O que isso significa? Isso significa que o príncipe temporal, o imperador ou os príncipes que lhes são subordinados, podem criar a lei a partir da sua vontade. Então, o sujeito faz um édito imperial, ele diz, olha, a lei é esta e esta e esta. Ele torna essa lei
escrita, né? Ele faz que isso se verta em uma matéria escrita, e essa lei é imposta sob a força das sanções a uma determinada localidade. Então, assim se dá a criação da lei por parte do imperador. E muitas leis foram criadas nesse sentido ao longo da Idade Média. Só que aí vem a pergunta, então o imperador podia dispor do jeito que ele quisesse, o príncipe podia fazer o que ele quisesse, já que a vontade dele era a lei? Não é bem assim. Outros princípios existiam em comunhão com esse primeiro princípio. Por exemplo, a chamada função tutorial do reino. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o rei, aquele que domina um determinado território, tem por obrigação zelar pelo território. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser. Ele não pode pegar um território que ele recebeu através de uma dinastia e vender a metade e ir embora para outro lugar e viver como um cidadão privado. Ele não pode fazer isso. Se ele tentar fazer algo similar a isso aí, provavelmente vai haver uma guerra civil, ele será deposto, ele será assassinado. Então, existem limitações da função régia, limitações da função imperial, que eram mais ou menos seguidas a depender do contexto específico. Então, esses princípios estão lá no Código de Justiniano. E qual a importância disso? A importância disso é que o Ocidente, como eu falei, ele era um Império Romano, tinha aquela construção do Império Romano, esta construção cai, diversos líderes bárbaros passam a dominar determinados territórios, só que uma família em especial ela consegue um grande destaque militar, porque ela vai vencendo guerra após guerra e vai se tornando muito poderosa. Era a dinastia carolíngia, a dinastia de Carlos Martel, a dinastia de Pepino e a dinastia de Carlos Magno. E Carlos Magno será, portanto, coroado imperador do Ocidente. Por que ele vai ser coroado imperador do Ocidente? Porque havia uma necessidade, por parte do pensamento da época, de ter um equivalente ocidental do Império Oriental de Constantinopla. Então, se em Constantinopla havia um imperador e no Ocidente não havia um imperador, por que o Império de Constantinopla não era um império para o Ocidente? Simplesmente porque o poder político e militar do imperador de Constantinopla não chegava até o Ocidente. Quando Carlos Magno consegue vencer uma série de batalhas e ele se estabelece como um grande poder ali incrustado na França e muito para além do território da França, né, da Alemanha, então ele pegava todo aquele território, ele é consagrado pela Igreja como imperador dos cristãos. E ao fazer isso dos cristãos, Carlos Magno ele recebe as insígnias imperiais e o processo de consagração dele atesta a ascendência da autoridade espiritual sobre o poder temporal. Porque não é o poder temporal que se autocoroa, como Napoleão fez. O famosíssimo gesto de Napoleão de pegar a coroa das mãos do Papa, ele pega a coroa das mãos do Papa, coloca na sua própria cabeça. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu me autocoroo, eu sou o próprio rei e acabou e não tem ingerência da igreja. Com Carlos Magno não vai acontecer exatamente isso. Ele vai ter um processo de unção em que ele recebe essa ascendência da igreja, ele é um imperador dos cristãos e dentro das funções de Carlos Magno estavam várias funções importantes para o cristianismo. Então ele deveria proteger a igreja. O que significa? Ele tinha que proteger a igreja tanto das ameaças externas quanto dos próprios hereges. Então, o Carlos Magno ele vai editar diversos textos legais, chamados capitulares, em que ele entra em questões de fé. Então, o império entrava também em questões de fé. E tudo isso que ele vai fazer, ele o fará a partir desta elaboração romana que chega até o Ocidente latino. Essa é a primeira fonte da lei. A segunda fonte da lei são as chamadas leis consuetudinárias, o que, aliás, tem uma importância particularmente relevante para o pensamento conservador. Muitos de vocês que estão me assistindo talvez sejam conservadores ou se afinizem com o pensamento conservador, e você já deve ter lido lá em Edmund Burke muitas loas, muitos louvores sobre a antiguidade da Constituição inglesa, né, de por que as leis da Inglaterra eram superiores, porque eram leis muito antigas, portanto vinham de geração em geração, geração em geração, passando através dos tempos. Então isso consolidava uma sabedoria ancestral nas instituições legais da Inglaterra. Por que esse louvor à Constituição inglesa e tudo mais? Porque essa Constituição era fruto desses costumes dos povos. Em particular, a inglesa vinha, segundo os teóricos, desde a época muito remota da Bretanha.
Então havia princípios ali que estavam há muitos séculos e que deitavam as raízes, né, na alta Idade Média, né, há séculos e séculos e séculos antes do Edmund Burke. E isso fazia com que a lei fosse muito venerável. Esses costumes dos diversos povos, eles também foram transformados em códigos legais. Então você tem a Lex Sálica, a lei sálica entre os francos, a lei Lex Visigoticorum entre os visigodos e várias outras leis. Cada um desses povos tem as suas leis particulares. Esses costumes geralmente eram postos por escrito. Então eles eram costumes, eles não eram escritos, mas eles eram colocados por escrito em latim, porque se entendia que o latim era a língua do direito, e funcionavam junto com o direito romano, ou seja, em paralelo com o direito romano, se entremesclando e se fundindo como fonte legal para a ordem social cristã. E a terceira fonte é a própria Bíblia. Por que a própria Bíblia? Porque muitos dos lugares comuns do pensamento político medieval são extraídos da Bíblia. Aí você pode perguntar, não, mas Ricardo, mas você acabou de dizer que na Bíblia não tem... Veja bem, eu disse que a Bíblia não trazia um ordenamento político completo, um ordenamento posto, mas eu não disse que não havia nenhuma parte que indicasse algo. E existe. Por exemplo, no Antigo Testamento, aliás, existem partes famosas que mostram a relação entre a autoridade espiritual e o poder temporal. Quais são essas partes? Tem lá a sagração, né, do rei Saul por Samuel. Então o profeta Samuel que consagra Saul. O profeta Natã que consagra o rei Davi. Então isso mostra a relação entre autoridade espiritual e poder temporal. Como são duas coisas que estão juntas. Então essa noção que algumas pessoas têm de que o laicismo, o secularismo, a distinção rígida entre igreja e Estado são coisas que estão no cristianismo desde sempre, isto não é verdade. Não estão. Na ordem social cristã da Idade Média e da Antiguidade não é assim de maneira alguma. A autoridade espiritual tem influência direta no poder temporal e cabe ao poder temporal exercer o papel de braço armado da autoridade espiritual. Então não é à toa, por exemplo, que em todos os impérios cristãos houve um combate ferrenho às heresias. Na época de Carlos Magno se combateu as heresias, na época dos otonianos se combateram as heresias, sempre se combateu. O que eram heresias? Eram heterodoxias doutrinais. À luz de um princípio secularista, como nós temos hoje, não caberia o Estado intervir em nenhum tipo de doutrina estranha, religiosa, que é díspare em relação com o que a igreja diz. Por quê? Porque o Estado tem a sua órbita e a religião tem a sua outra órbita. Mas no mundo medieval não era assim. Essas coisas se entremesclavam. E se entremesclavam de três maneiras diferentes. A primeira maneira clássica, que eu citei quando eu falei de Gelásio, era o equilíbrio entre o poder temporal e a autoridade espiritual. Ou seja, são dois rios que correm em paralelo. Esses rios têm uma relação, porque o poder temporal ele é consagrado pela autoridade espiritual, ele tem uma função de colocar na lei a moralidade cristã, ele deve respeitar os princípios da moralidade cristã, mas a autoridade, ou seja, o fundamento, o princípio de autoridade do poder temporal é o próprio Deus. Então, o Deus, que é o governador de todo o cosmos, institui o rei como, de algum modo, o seu regente ou vice-regente no mundo terreno, e a autoridade do rei vem de Deus. E, em algumas formulações, vem de Deus e vem do povo. Mas como vem de Deus e vem do povo simultaneamente? Vem de Deus enquanto princípio, mas vem do povo enquanto ratificação. Havia entre diversos povos bárbaros que eu citei um costume de quando o rei era consagrado, vinham os importantes, né, os pares do reino, e ratificavam aquilo ali. Ou seja, eles prestavam um juramento àquele indivíduo, eles prestavam um juramento de lealdade àquele indivíduo que estava sendo consagrado como rei. E ele não podia ser simplesmente consagrado e acabou. Claro, mas não era todo o povo. Sim, não era todo o povo, mas eles representavam o povo. Né? Da maneira como os medievais se articulavam, eles representavam o povo.
Então havia ali a ratificação. Essa é uma maneira da coisa acontecer. A segunda é a absorção do poder temporal pela autoridade espiritual. O que é isso? Isso é quando esses dois rios eles não correm mais paralelo. Quando se entende que a autoridade do próprio imperador não vem de Deus. A autoridade do imperador vem do Papa. Então, em tese, se o Papa quisesse derrubar o imperador, ele poderia fazê-lo. E diversos canonistas e teólogos medievais formularam teorias de como o Papa poderia excomungar o imperador, tirar o imperador da cristandade, fazê-lo deixar de ser imperador pelo processo da excomunhão, etc, etc. No esforço da igreja de dominar o poder temporal. E também havia o contrário, o esforço do poder temporal de dominar a igreja. Por exemplo, era costume, durante muito tempo, dos reis de um determinado local nomearem eles próprios os bispos. Ao invés deles aceitarem a nomeação por parte do bispo de Roma, do Papa, dos bispos, não, eles nomeavam os bispos. E isso acabou caindo na chamada questão das investiduras, né? Quem é que poderia, quem é que tinha autoridade para nomear o bispo, quem não. E a igreja sempre se esforçou no intuito de tomar essa autoridade para si. Ou seja, nós vamos nomear os bispos. E por que era importante para um rei nomear os bispos? Porque os bispos eram detentores de muitas terras, eram, de certo modo, príncipes do reino, eles tinham uma influência política muito grande. Então os reis tentavam se assenhorar disso e a igreja tentava se assenhorar do poder temporal. E a terceira maneira de articulação disso é quando o poder espiritual é absorvido pelo poder temporal. No Ocidente, isso nunca aconteceu com tanta intensidade. Houve esforço nesse sentido, mas nunca aconteceu com tanta intensidade. Mas em Constantinopla, isso aconteceu. Por isso que alguns historiadores das antigas, eles usam uma terminologia para designar o governo de Constantinopla como sendo césaro-papista. É um termo que aparece em alguns livros de história. Hoje em dia esse termo já foi abandonado porque ele não é exatamente preciso, mas o que ele quer dizer é o seguinte: o imperador de Constantinopla ele tinha certos poderes eclesiásticos, certos poderes em matéria sacra. Tanto que uma parte do Código Civil de Constantino era a parte do ius sacrum, do direito sacro. E por que isso acontecia? Porque o imperador romano ele tinha essa influência. Então isso meio que passou para o Império Cristão, em especial o Império Cristão do Oriente, que tem uma continuidade direta com Roma, ao contrário do Ocidente. No Ocidente não houve continuidade direta. A coroação de Carlos Magno vai acontecer no século IX. É um tempo grande. No caso dos bizantinos, não. Foi Constantinopla direto, até 1453, quando foi tomado por Mehmed II. Então, o imperador ele tinha uma certa ingerência nos assuntos da igreja. Por exemplo, dos 100 e tantos patriarcas de Constantinopla, cerca de 20 e poucos foram depostos, foram tirados do patriarcado de Constantinopla pelo imperador. O imperador os derrubou, literalmente os tirou. O imperador também se imiscuía em questões de fé, né? Ele poderia convocar concílios, então o concílio de bispos poderia ser convocado por ordem do imperador. Então ele tinha uma série de prerrogativas de natureza eclesiástica, de natureza espiritual, que mostravam como a relação entre autoridade espiritual e poder temporal em Constantinopla era invertida. Então esses três modos de articular a autoridade espiritual, né, ou uma sobre a outra, ou paralela, ou o poder temporal sobre a autoridade espiritual, foi o norte da política medieval. Então isso aparece em várias etapas da Constituição Política Medieval, sempre baseado nestas três fontes legais que eu citei: no direito romano, na Bíblia e nas leis consuetudinárias, nas leis dos povos. Esse, basicamente, é um panorama muito en passant, muito pincelado da política medieval. Tem muitos outros temas interessantes que eu poderia estar discutindo aqui, por exemplo, a teoria da monarquia de Dante Alighieri, como é que isso aparece na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, uma obra do Otto Freising chamada Das Duas Cidades, que é uma releitura do pensamento agostiniano já no meio da Idade Média. É um assunto vastíssimo, é um assunto riquíssimo, mas o meu objetivo aqui era levantar esses pontos para que a gente faça um apropriado contraste entre este pensamento clássico cristão político e o pensamento clássico islâmico político que eu vou apresentar na próxima aula. Eu ainda tenho tempo? Eu estava
print. Vou fazer um negócio aqui. Trazendo esses dois livros para mostrar para vocês. Aqui eu tenho Os Dois Corpos do Rei, do Ernest Kantorowicz. Esse é um trabalho... É para falar aqui? Você edita na hora, né? Não tem problema. Ah. É uma aula. Olha só, tudo no improviso. Vamos lá, eu estou aqui com o livro Os Dois Corpos do Rei, do Ernest Kantorowicz, que é um grande livro sobre política medieval, em que ele vai discutir a doutrina da persona geminada do rei, ou seja, a ideia de que o rei possui duas pessoas, assim como Cristo tem a humanidade e a divindade numa só substância, o rei teria a pessoa da coroa e a sua pessoa física numa só substância. Essa é uma doutrina que vai sendo desenvolvida ao longo da Idade Média pelos partidários do poder temporal, porque, como eu disse, havia os partidários da autoridade da igreja, que enfatizavam muito a importância da autoridade da igreja, dizendo o seguinte: olha, o poder temporal deve ser subordinado à igreja e ponto. Por quê? Porque todas as matérias terrenas devem ser subordinadas à salvação. Essa era a visão desses partidários de uma autoridade muito forte, de uma autoridade eclesiástica muito forte. E tinha aqueles que diziam que não era bem assim. Existem dois fins legítimos, que um é o fim de buscar a felicidade terrena, que é legítimo. Nesta órbita das coisas, a igreja não deve intervir diretamente, então cabe ao imperador assegurar a obtenção da felicidade terrena por meio da organização política melhor, sempre visando ao bem comum, porque a ideia do bem comum é a ideia da política clássica, que está lá na política de Aristóteles, em Platão, em todo o pensamento grego, e acreditavam que o poder eclesiástico, claro, ele pertencia a uma camada de maior dignidade, porque dizia respeito à salvação, mas ele não deveria intervir diretamente. E essas doutrinas são discutidas pelo Kantorowicz extensamente. Tem outro livro aqui que eu li, que eu não citei nas minhas aulas, porque seria complicar mais ainda o assunto que já é complicado, que é esse livrinho aqui, Sobre a Autoridade Secular, que traz um opúsculo do Lutero e um trecho das Institutas do Calvino, em que os dois reformadores vão falar, os dois reformadores protestantes vão falar sobre o governo. E já digo logo para quem é protestante, quem está curioso, já que eu falei da igreja medieval e tal, tanto Lutero quanto Calvino não defendem nem nada que seja próximo a uma visão secular. O Calvino vai dizer que há uma necessidade do governo, que o governo deve ser imposto para assegurar a justiça, e não só isso, ele vai dizer que deve assegurar a doutrina. Quer ver? Vou até ler um trecho, como eu ainda tenho tempo, para mostrar aqui para vocês como é o pensamento de João Calvino e como ele é muito medieval em muitas coisas. Olha só. Sou partidário de uma ordem política que toma a seu cargo impedir que a verdadeira religião, a qual está contida na lei de Deus, seja manchada e violada com impunidade pela heresia pública e ostensiva. Função do Estado. Impede idolatrias, sacrilégios contra o nome de Deus, blasfêmias contra a verdade e outros escândalos para com a religião de emergirem à luz do dia e de se espalharem entre o povo. Impede perturbações da tranquilidade pública, permite que cada um permaneça seguro e ileso no gozo daquilo que é seu. Então vocês já estão vendo aqui de cara que o Calvino advoga, sim, que o Estado tem uma função de preservação da religião cristã. Então isso estava como pressuposto de tudo que eu falei. Então não havia a ideia de que o Estado deve se eximir por completo de preservar a religião cristã. Não é essa a ideia, nem dos reformadores originais do protestantismo, muito menos dos teólogos, dos pensadores medievais e da patrística que eu citei aqui. Então é muito claro que existe um terreno em comum entre Estado, entre política e religião, sim, no pensamento cristão clássico. Esse terreno se articula por meio da fusão da filosofia e da fé cristã, por meio da interpretação, do entremesclar desses dois terrenos, e existe a questão da autoridade espiritual e do poder temporal, cuja formulação foi tríplice. Ora uma sobre a outra, ora correndo paralela, ora o poder temporal dominando a autoridade espiritual. Então é isto, e na aula do Islã vocês vão ver como o pensamento político muçulmano
é diferente do pensamento cristão. E no final eu vou dar um adendo para falar a respeito das origens do radicalismo islâmico. Muito obrigado e até a próxima.